mas é um deputado atuante e tem participado de todas as reuniões realizadas por essa comissão. Deputado General Peternelli, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio Sardi. É uma satisfação muito grande estarmos presentes, conversando sobre os problemas brasileiros e buscando as melhores soluções. Perfeito, deputado. O prazer é nosso por receber o senhor aqui no painel eletrônico. Deputado, em primeiro lugar, como é que o senhor avalia essas divergências na divulgação dos dados? Bom, Márcio, é muito importante eu dizer que eu acredito plenamente no Pazuello no que se refere aos aspectos da administração, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eu não vejo aí divergência dos dados. Eu acredito também muito na transparência. Esses dados são coletados pelo DataSUS. Os funcionários do DataSUS acompanham. E eu tenho plena confiança nos funcionários do DataSUS. Nós temos que valorizar o funcionário público do Ministério da Saúde que consolida todos esses dados. No que se refere a algumas divergências, tudo mais, eu até escrevi num papel enquanto esperava um aspecto interessante, eu acho. Hoje, normalmente, você tem o caso de morte numa cidade, por exemplo, e tem alguns casos em análise. Hoje, eles querem que, quando esse resultado saia, ele entre, se sair no dia de hoje, esses 4 resultados vão se somar nesses 3, o que daria 7. Uma falsa noção. A proposta do Ministério da Saúde, muito coerente, para que se tenha uma curva de análise, é que esse dado, quando sair, entre nessa coluna. Esse dado, quando sair, entre nessa coluna. E a divulgação ocorra mostrando toda a evolução da doença. Então, me parece óbvio, se eu, por um acaso, colocar os 4 aqui, vai dar 7. Parece que teve um pico grande, e, na realidade, se eu somar nas datas respectivas, nós vamos observar que está estável e com uma pequena margem de defasagem. Quanto a esse aspecto que eu comentei, Márcio, da publicidade, os meios do Ministério da Saúde têm o painel do coronavírus Covid-19, o site coronavírus do Covid-19, o app smartphone coronavírus já baixou mais de 5 milhões de downloads. O Ministério da Saúde tem sido muito elogiado, tem mandado microdados, né, da síndrome gripal leve e da síndrome respiratória aguda para os estados e para os municípios. Esses dados estão lá. Quando se fala de acrescentar mais dados, o Ministério da Saúde quer dizer quando tem o início do sintoma, quando ocorreu o óbito, qual foi a data de internação, qual é a idade, qual é o sexo, e uma série de outros fatores. Repara uma coisa muito importante, Márcio, o Ministério quer que ocorra e vai publicar uma análise dessas que eu acabei de me referenciar sobre a forma gráfica e de curvas. Márcio, vou fazer uma pergunta para você. Quantos morreram no sábado? A gente não sabe, deputado, inclusive por conta dessas divergências que estão acontecendo. Não, mas foi publicado. Quantos morreram no domingo? Eu te perguntei isso exatamente quando muitas vezes se publica o último dado, você não tem correlação com o número anterior. O correto para esclarecer a população brasileira e a todos nós é nós publicarmos, além de publicarmos o total, publicarmos o gráfico, para que nós possamos ter uma análise se aquilo diminuiu ou aumentou. Quando eu só publico o número de mortos hoje e digo morreu 40 mil, parece uma coisa enorme. E aquilo causa uma sensação de depressão, de não bem-estar, de perda de controle do sistema de saúde.
E quando eu movimento, quando eu coloco um gráfico com todos os anteriores, lançando o resultado, saiu hoje o resultado, mas eu vou colocar esse resultado naquele dia em que ocorreu o óbito, não para sonegar o dado e não aparecer no dia de hoje, e sim para mostrar toda a curva. Esses dados, Márcio, eles são públicos, estão disponíveis nos boletins epidemiológicos dos estados. Nós tivemos aí toda uma série de discussões, aí isso e daquilo, por uma... vamos dizer assim, não vou dizer que é uma perda de tempo, quando se discute a saúde, tudo é muito importante. Mas todos esses dados, independentes do Ministério da Saúde publicar, eles já estão disponíveis nos estados. No caso do Ministério da Saúde, ele somente consolida os dados. Qualquer criança pode, na internet, pegar os dados dos boletins dos estados e consolidar, né? É importante também, Márcio, dizer que quem faz a análise da abertura e das atividades são os estados e os municípios. E nós temos que dar muito crédito, né, aos governadores e aos prefeitos, que são pessoas competentes, foram eleitas pelo povo, e ele já tem o dado do município dele, ele tem o dado do estado dele. Se ele quer saber o dado do entorno do estado, como estão os outros estados, está disponível. E não é um dia, né, que vai mudar uma determinação de um prefeito abrir ou não abrir o comércio de uma capital. Há que se fazer uma análise criteriosa, metodológica, para executar essa atividade. Esses dados ainda, Márcio, pode ser cruzado com os dados do CISOB. CISOB é o Sistema de Obituário Nacional, que está no DataPrev, né? Essas informações do DataPrev, os órgãos públicos podem fazer a sua requisição. Lá, inclusive, um cartório, quando emite uma certidão de óbito, uma pessoa só pode ser enterrada se tem certidão de óbito, senão não enterra. Ele, quando emite a certidão de óbito, ele tem que entrar num sistema brasileiro, que é o CISOB, e colocar o CPF de quem faleceu. Isso é para controle, vai parar os pagamentos, né, do INSS, vai parar o pagamento das Forças Armadas, dos funcionários públicos, dos estados, dos municípios. Então, aquele município, aquele estado que também quiser, desejar cruzar os dados, porque o maior interesse nosso é a transparência do serviço público, é a eficiência do serviço público, né? Aquele que quiser cruzar esses dados, ele vai poder fazer com o CISOB, não é somente num ponto máximo. Nesse caso, inclusive, eu até estimulo os estados e os municípios a utilizarem a caderneta de vacinação online. Se os estados e os municípios utilizarem essa caderneta que está disponível no Ministério da Saúde, nós vamos saber, nesses casos, né, quem foi vacinado, quem não foi vacinado, qual é o CPF daquela criança, mandar para a escolinha dele, tudo reservadamente, para que a escola possa atuar, né, sempre com um foco de nós buscarmos eficiência. Nós temos que ter sempre em mente que todos nós somos filhos do Brasil. E se eu vou colocar o meu filho para ir para o mercado de trabalho, procurar um emprego, agora quando começa a abrir atividade, ou vou esperar um pouco mais, eu vou levar esses critérios, né, de segurança para que isso ocorra. Márcio, o sistema SUS é uma referência mundial. Poucos países no mundo, o Brasil é referência nisso, tem um sistema de saúde centralizado como esse. Então, eu vejo, né, muitas vezes um volume de discussão sobre um tema que, na prática, ela não é necessária. Podemos estar discutindo até outros temas. Repara que, há pouco tempo atrás,
nós tivemos toda uma discussão da cloroquina, por causa da Organização Mundial da Saúde, e aí tivemos um ruído enorme que o OMS, o Ministério da Saúde, contrariava. Não passou 5 dias, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás e os órgãos aqui não deram a mesma ênfase. Então, não é o meu objetivo propiciar aqui um diálogo ou discussão. Meu objetivo, Márcio, é buscar a transparência, é buscar o resultado adequado, lançando, né, o resultado do óbito, quando a causa é coronavírus, naquela data correta, para que a análise de todos os gráficos, a televisão tem que mostrar para nós, brasileiros, o Ministério da Saúde, em especial, tem que mostrar isso sobre a forma de curvas, para que se possa fazer uma análise adequada da tendência. Então, eu vejo que tem uma transparência muito grande, os dados podem ser confrontados, né? Quando um Estado faz uma informação, o Ministério da Saúde coloca aquele dado ali. O próprio Estado que mandou aquela informação vai poder verificar se aquilo que ele enviou é o que o Ministério colocou. E a soma, ela é simples. Então, não há, dentro desses aspectos que comentei de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tenho plena certeza e confiança no ministro Pazuello. Agora, deputado, fazendo dessa forma que o senhor apontou, que cientificamente é bem adequada e correta, no entanto, o senhor considera que a gente não pode gerar uma falsa expectativa, porque, por exemplo, estima-se que a cada morte, 1/3 é dos últimos 3 dias, o resto realmente é de dias anteriores. Agora, as mortes de hoje, por exemplo, só vão estar contabilizadas daqui a 15 dias. Publicando um número 1/3 menor, o senhor não considera que pode gerar uma falsa expectativa na sociedade? Ô, Márcio, na realidade, né, você tem que informar para a sociedade a verdade. Repara, se você, no dia de hoje, a pessoa já está internada pelo Covid e veio a falecer, não há dúvida de que ela morreu por Covid. Então, existem poucos casos, né, em que necessita uma contraprova, ou mesmo que seja muitos. Se eu publicar isso, né, dizendo, olha, morreram 2, tem 2 em análise, morreram 2, tem 2 em análise, morreram 3, tem 0 em análise, eu estou sendo transparente. Quando essas análises tiverem resultado, eu vou colocar esse resultado aqui e não vou esconder da população esse gráfico. Então, não é sensação. Em estatística, Márcio, não tem sensação. Em estatística, tem realidade. Nós temos que publicar o que realmente ocorreu. Se tem 200 casos em análise, nós vamos escrever lá, olha, nesse dia ainda tem 200 casos em análise. Olha, nesse dia tem 300 casos em análise. Ô, Márcio, normalmente essas pessoas, tem pessoas que acabam falecendo em casa, tudo mais, mas normalmente essas pessoas estão internadas, né? A pessoa faleceu, né, internada, recebendo um tratamento. É óbvio que se uma pessoa está internada num hospital e tem lá febre, tem insuficiência respiratória, o mínimo que aquele hospital vai fazer é fazer uma análise. Essa análise, né, ela pode ocorrer pelo oxímetro, vai verificar como está a oxigenação, ela pode ser realizada pelo teste, ela pode ser realizada pela ultrassonografia, ela pode ser realizada pela tomografia, ela pode ser realizada por uma série de fatores. Então, os nossos médicos brasileiros são muito competentes e eu acredito que uma pessoa internada, num prazo curto, tem uma definição. Se uma pessoa chegou hoje e morreu hoje, não teve um tempo hábil de executar
todos os exames, mas já tínhamos coletado o sangue e foi para análise. Eu vou colocar na tabela que aquele resultado está em análise. Eu não vou omitir dado nenhum e nem vou dizer, depois, quando sair esses 2 resultados, colocar eles no último dia e vou dizer, hoje morreram muito mais do que antes de ontem. Isso é uma mentira. Então, nós temos que primar pela moralidade. Ô, Márcio, eu fiquei muito contente ontem, quando vi o presidente Rodrigo Maia, né, colocar a Câmara para fiscalizar esses dados, em especial a comissão externa do coronavírus, que, junto com o deputado Luizinho, junto com a Carmen, né, com o Antônio Brito e outros tantos ali, realizam um trabalho fantástico. Tenho aprendido muito na comissão com toda aquela turma, né, mostrando. E ontem, quando o presidente comentou que quer dar uma publicidade a esses dados, eu vou aproveitar para falar do PL 2970, de 2020, que é uma proposta de lei que trata da transparência na saúde pública. Esse projeto permite que o Ministério da Saúde contrate um sistema para ler o banco de dados dos hospitais, quer sejam públicos, quer sejam privados, mantendo a privacidade de cada doente, saber quantos estão internados no Brasil, quantos leitos de UTI estão utilizados, qual é o tratamento que normalmente tem sido realizado, qual o tratamento que obteve o melhor resultado. A esses dados, que nós chamamos, o Ministério da Saúde, os pesquisadores chamam de microdado, é muito importante. Então, nós temos aí uma oportunidade ímpar, né, de abordarmos o PL 2970. Esse PL ele foi construído lá por todos os deputados da comissão do coronavírus, né? Nós temos na Câmara 2 ex-ministros da Saúde, né? Qualquer um deles pode ser o relator desse projeto. O próprio deputado Padilha, né, que é do PT, já se disse que, se por acaso for designado como relator do projeto, que faria a relatoria. Está aí uma oportunidade ímpar de nós darmos transparência nos dados da saúde, não só nos dados públicos, mas também nos dados da rede privada, para que nós possamos saber quantos leitos estão disponíveis, em que situação eles se encontram, se o governador ou o prefeito, isso é uma decisão daquele administrador, e eu respeito muito as decisões de cada um do seu círculo de atribuições, se ele decidir utilizar a rede privada, você tem esse dado. Não pode uma pessoa não ter um atendimento e ter disponibilidade de leito na rede privada. Então, nós temos uma oportunidade muito grande, né, de implementar esse contexto do Sistema Único de Saúde, que já é uma referência mundial. Agora, deputado, havendo essa transparência no Ministério da Saúde, e o senhor é testemunha dessa confiança que tem na equipe do Ministério da Saúde, por que então várias entidades diferentes, como o próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, órgãos de imprensa, o Tribunal de Contas da União e a própria Câmara dos Deputados já estão anunciando o estabelecimento de uma outra base de dados para garantir essa credibilidade na divulgação dos números? Ô Márcio, eu não acredito só na equipe do governo quando fala do Ministério da Saúde. Eu disse aqui e volto a repetir, eu acredito no funcionário público do Ministério da Saúde. Eu acredito muito nas pessoas
que operam o DataSUS. E eu acredito muito, né, nos dados epidemiológicos que os estados mandam para o Ministério, tendo em vista que o Ministério só consolida esses dados. Esse PL é que ele vale a pena ler o projeto de lei, ele permite que os dados de todos os hospitais possam vir para o DataSUS e os estados e os municípios possam consultá-lo. Então, quem tem que responder sobre alguns aspectos e mostrar qual dado foi realizado de maneira incorreta, né? E uma coisa muito importante, volto a salientar, as pessoas devem ser lançadas no dia em que o óbito ocorreu. Se eu lançar quando sai o resultado, deturpa todo o gráfico. Nós vamos estar prestando para a sociedade uma informação equivocada. Então, nós temos que estar mostrando, né, os resultados como um todo, não só diário, mas nós também temos que mostrar esse resultado dentro da semana. Pela Organização Mundial da Saúde, a semana começa no domingo e vai até sábado. Eu, além de mostrar a evolução nos últimos 10 dias, 15 dias, 20 dias, eu também devo mostrar a evolução desde a primeira semana, para que nós possamos, né, estar prestando a informação correta. E os governadores e os prefeitos tomando a decisão adequada para proteger a população, garantindo ao seu estado e ao seu município as atividades de trabalho e emprego, que é fundamental para um pai de família. Muito bem, nós conversamos então com o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, que falou sobre a questão da divulgação dos dados do Ministério da Saúde a respeito da pandemia do coronavírus. Deputado, mais uma vez agradeço sua participação aqui, agradeço por suas palavras, sua opinião e desejo sorte ao senhor na continuidade dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado. Obrigado você, Márcio. Hoje o ministro, inclusive, se predispôs, estará às 12h30 na comissão externa do coronavírus da Câmara. Ele e a sua equipe sempre têm se colocado à disposição para prestarem o máximo de informações. E nós temos que acreditar que as informações que os estados passam para o Ministério são corretas. Eu tenho plena certeza disso. O Ministério somente faz uma conta de somar muito simples. A análise dos gráficos é muito importante para o povo brasileiro. Muito obrigado e vamos ficar de olho no PL 2970 de 2020, que vai propiciar uma maior transparência na saúde brasileira. Obrigado.